Olá pessoal, meu nome é Mauro, essa aqui é mais uma aula do OpenSauer SCI e aqui vamos estar falando de Machine Learning, ou aprendizagem de máquina, que é a tradução, né? Os tópicos que vamos abordar nessa aula são: primeiro, o que é Machine Learning; segundo, tipos de aprendizado; terceiro, passo a passo de um projeto básico de Machine Learning; 4, conceitos adicionais que são importantes abordarmos aqui, vocês terem uma noção; 5, uma demonstração básica de um projeto bem básico de Machine Learning, só para a gente ver os conceitos sendo aplicados; e 6, uma conclusão, seguida de alguns próximos passos que vocês possam seguir para se aprofundar mais no tema. Aqui temos o nosso primeiro ponto, em que é o que é Machine Learning, ou aprendizagem de máquina, né? E aqui eu acho importante a gente começar fazendo a diferença do que é Machine Learning e o que é inteligência artificial, que são dois conceitos que muitas vezes são confundidos, mas tem sim uma diferença importante. E basicamente é que a inteligência artificial é uma área bem vasta e que faz alusão à simulação da inteligência humana. Simplesmente isso. Machine Learning é uma sub-área da IA em que a gente vai ter o foco no aprendizado a partir de dados para realizar tarefas específicas. Ou seja, Machine Learning é um pouco mais específico do que apenas você simular o pensamento humano, né? Você quer fazer isso com um objetivo específico. E dentro de Machine Learning nós vamos ter outras sub-áreas, como, enfim, Deep Learning, que é aprendizagem profunda, e, enfim, entre outras também. E aqui temos também uma definição do dicionário de Oxford, e que temos o uso e desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de aprender e se adaptar sem a necessidade de seguir regras explícitas, usando algoritmos e modelos estatísticos para analisar e inferir informações de padrões de dados. E aqui nós temos justamente os principais pontos do Machine Learning, né? Que é justamente a capacidade de aprender e se adaptar, ou seja, você generalizar aquele conhecimento que foi aprendido, sem seguir regras explícitas, ou seja, você não vai ter ali todas as possibilidades possíveis que podem acontecer mapeadas, não. Você vai confiar num agente que ele possa generalizar o que ele aprendeu para situações novas. E a partir disso, ele consegue analisar e inferir informações para os dados. Ou seja, ele vai ter ali uma tarefa, né? Ele vai tentar completar alguma tarefa com base naquele conhecimento que ele obteve. E aqui então trouxe alguns exemplos para vocês verem, enfim, algumas aplicações básicas não necessariamente básicas, mas algumas aplicações mais famosas assim do uso da Machine Learning. A primeira delas é a previsão de risco em pacientes, que a gente pode ver aqui na primeira foto. Basicamente, isso aqui eu peguei de um paper em que o objetivo era prever o risco de ataque cardíaco em pacientes com base em várias características deles, seja, enfim, do background deles, né, da história, de exames anteriores e tal. E é interessante vocês verem ver esse paper, no final as características escolhidas, eles tinham uma grande gama de dados, e no final escolheram alguns poucos dados para fazer essa previsão. Eu vou explicar isso um pouco mais tarde, que às vezes nem necessariamente quer usar todos os dados possíveis para fazer uma previsão. Às vezes vale a pena focar um pouco mais. Mas enfim. O segundo exemplo aqui é outro também muito famoso, que é o reconhecimento de dígitos escritos à mão. Isso aqui é um dataset bem famoso, que é o MNIST, M-N-I-S-T. Vocês podem pesquisar mais depois e basicamente é isso. É uma tarefa que é muito simples para o humano. A gente consegue facilmente ver aqui diferentes quadros e saber que é um quadro, saber que isso aqui é um 8, mas tem um pouco diferente. Mas do ponto de vista do computador, em que ele recebe isso como um conjunto de bits, né, é um pouco mais complexo. Então isso aqui é uma aplicação bem famosa, é um projeto bem interessante de se fazer. Recomendo, caso você tenha interesse em ir atrás. Não é nada difícil, tem muito material na internet sobre, e você consegue fazer um modelo e consegue ter uma sensibilidade muito boa na hora de identificar esses dígitos escritos à mão. Aqui nós temos outros dois exemplos que eu trouxe aqui, que enfim são um pouco mais específicos, mas temos aqui a previsão de geração energética, no caso em que temos algum sistema que vai gerar energia, seja por placas solares, algo assim, e você quer saber quanto de energia esse sistema vai precisar gerar para que possa abastecer uma casa. Isso parece uma coisa simples, mas tem muitas flutuações de consumo de energia ao longo do dia, ao longo dos meses também. Então, enfim, é interessante o uso de modelos para isso também. Outro caso é a segmentação de clientes. E aqui a gente pode fazer um paralelo bem fácil com os famosos algoritmos das redes sociais, né, como do TikTok, Twitter, assim por diante, em que você está pegando os seus usuários e tentando segmentar ali o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam, para colocar numa certa classe, uma certa caixinha, né, e você, no ponto de vista da empresa, poder ofertar os melhores serviços para eles, os que vão ter mais chance de fato venderem. E, enfim, é também uma aplicação bem famosa da Machine Learning. Agora vamos falar um pouco de tipos de aprendizado. E, enfim, antes de falar um pouco de tipos de aprendizado, precisamos falar de dois conceitos importantes,
que é a questão do agente e a questão do aprendizado em si. O agente, quando me referi a esse termo, eu estou falando de, enfim, em um sistema de machine learning, ele vai estar ou integrado em um sistema completo ou vai ser um sistema completo por si só. Nós vamos ter várias partes que não são de fato o agente. Por exemplo, ele pode ter uma parte que a gente insere os dados para fazer a predição e outra parte que a gente recebe a predição prontinha já para a gente. O meio disso, que é de fato o modelo responsável por fazer a predição, puramente o modelo matemático por debaixo dos panos, é o que a gente chama de agente. E o outro conceito é a questão do aprendizado, que enfim é o nome técnico, né? O processo de fato é o treinamento. O treinamento do agente é basicamente o ajuste dos seus parâmetros. Enfim, ele vai ser um modelo matemático regido por alguns parâmetros, algumas variáveis, e vai ter esses parâmetros ajustados conforme a gente for treinando com os dados para tentar se aproximar de algo que consiga prever. É um pouco complicado de se ver dessa maneira mais abstraída, mas para entrar mais a fundo nisso precisaria de mais tempo e não é muito foco dessa aula, né? A gente está fazendo aqui uma introdução mais básica, mas é pura matemática e para quem gostar, recomendo muito ir atrás. Tem muita coisa sobre na internet. Mas enfim, falando agora dos tipos de aprendizado ou tipos de treinamento, né, como já vimos. O primeiro deles é o treinamento supervisionado, em que nós vamos ter um conjunto de dados que contém variáveis de entrada, assim como seus respectivos rótulos. O que é que significa? Significa que, por exemplo, no caso da predição do preço de uma casa, a gente pode ter algumas variáveis de entrada, como quantos metros quadrados tem a casa, quantos quartos tem a casa, onde ela está localizada, quantos banheiros tem, a idade do imóvel, entre várias outras características. E no caso da aprendizagem supervisionada, além dessas características, nós também vamos ter o preço da casa. Ou seja, o modelo vai treinar em cima disso. Ele vai ter todas as características e o rótulo, que é assim que a gente chama a saída desejado, e vai tentar aprender a relacionar, encontrar esses padrões que possam relacionar o que é que está causando uma casa ter um preço maior do que outro. É o número de quartos, é o número de banheiros, é um fator dos dois. Enfim, esse é o aprendizagem supervisionado. Então, o objetivo dele vai ser aprender justamente a tentar predizer esses rótulos. O outro caso, que é já um paralelo direto com esse daqui, é a aprendizagem não supervisionada. Aqui no caso da casa, por exemplo, a gente teria as mesmas características de entrada, porém a gente não teria um rótulo. Então ele teria um rótulo associado no treinamento, ou seja, ele não iria treinar vendo tais características que estão relacionadas a tais preços. Não, ele só iria ter as características e o objetivo do modelo dessa vez é tentar agrupar esses dados, ou clusterizar, como também é chamado, para que ele tente meio que agrupar essas casas não necessariamente em preço, mas com base nas características. No nosso exemplo, idealmente seria por preço também, então eu tentaria agrupar as casas mais caras, as casas mais baratas, as casas médias, enfim, não tem um número assim específico de grupos, você pode customizar isso, mas a ideia é essa. Ele não vai ter esse rótulo de saída, ele está tentando agrupar aqueles dados de alguma outra maneira, de maneira que ele consiga entender, né, encontrando algumas estruturas ocultas nos dados. Aí temos esses dois, né, são os dois mais famosos, por assim dizer. E um terceiro que é um pouco mais diferente, não vamos entrar em tantos detalhes aqui porque ele é bem diferente mesmo, é o aprendizado por reforço. Aqui o agente não recebe exemplos prontos de respostas corretas, como na aprendizagem supervisionada, não vai ter um conjunto de dados e uma saída inspirada, nem vai tentar agrupar esses dados de alguma maneira, como no não supervisionado, que vai tentar, enfim, encontrar estruturas e tal. Aqui, o nosso agente ele vai estar interagindo no ambiente dinâmico, tomando algumas ações e recebendo recompensa ou punições de acordo com resultados. Como assim? É o caso de que, enfim, é bem associado a bots de videogame, por exemplo, ou inteligência artificial de NPCs, em que ele vai estar ali respondendo a um ambiente dinâmico, o jogador pode fazer o que quiser, e é esperado que aquele agente, né, responda de maneira que seja apropriada. Então, é assim que ele é treinado. Você coloca ele no ambiente dinâmico e ele toma uma ação. A ação foi correta? Fez sentido? Não fez? Você dá uma recompensa ou punição para ele com base nisso. Um exemplo mais palpável que pode fazer um pouco mais de sentido é, por exemplo, um bot que vai jogar xadrez. Sendo treinado por aprendizagem por reforço, ele vai estar jogando lá e ele faz um movimento muito ruim, em que ele deixou uma peça em perigo, ou até mesmo sacrificou uma peça diretamente, ele vai perder pontos. Ele vai receber uma punição. Ou ele fez um movimento muito bom, ele conseguiu, enfim, capturar uma peça inimiga, ou o critério que for para definir um movimento bom. Nesse caso, ele ganha pontos. E aí o modelo vai sempre tentar maximizar os pontos dele no final da interação. E ele vai aprendendo com isso, você vai iterando isso várias e várias e várias e várias vezes. E ele vai aprendendo isso com o tempo, né? Enfim, é um processo bem interessante e que ele tenta replicar a forma como humanos e animais aprendem por tentativa e erro de fato, né? Então, é bem interessante e é bem diferente. É mais uma área que vale muito a pena dar uma pesquisada a mais sobre.
Só um pequeno parênteses que eu acabei terminando de comentar é que no caso do aprendizado supervisionado, nós temos a classificação dele em dois tipos, em que a gente, enfim, tem que um conjunto de características, né, e um rótulo que a gente quer prever. Esse rótulo, ele pode ser tanto um número contínuo quanto algumas classes já predefinidas. Como assim? No caso da previsão do preço de uma casa, por exemplo, nós vamos ter ali que a previsão é um preço, né? É um número contínuo que, enfim, dependendo das características, pode ser um número quebrado, pode não ser. Nós temos infinitos números possíveis que podem ser o resultado daquilo, né? Mas no caso da previsão de risco do paciente, a gente pode simplesmente que o resultado dessa previsão vai ser saudável, ou melhor, sem risco ou em risco, ou indeterminado, algo assim. Então nós temos ali três possíveis que não vai ter um meio termo, sabe? Eles são só três classes. Nesses casos, a gente tem duas classificações possíveis, né? Quando forem números contínuos, a gente chama isso um problema de regressão. É assim que é chamado. E quando forem classes já predefinidas, é chamado de um problema de classificação. Só essa pequena definição a mais. Bem, vamos agora para um passo a passo de como é que a gente vai construir um modelo de aprendizagem de máquina, machine learning do zero, né? Nós temos o primeiro ponto, que é a coleta de dados, uma vez que o primeiro e também o maior requisito para o uso de técnicas de machine learning é a gente ter uma disponibilidade ampla de dados, que a gente possa trabalhar em cima, né? Então, para isso, a gente precisa fazer primeiro uma avaliação, se naquele caso que a gente está tentando implementar o modelo, já existe de fato a quantidade mínima de dados para a gente poder treinar, se eles estão sendo obtidos corretamente, enfim, se o processo de obtenção não está gerando nenhum ruído, não está sendo indevido, não está gerando alguma tendência. E, enfim, a gente precisa verificar de tudo para ver se não vai ser preciso fazer um levantamento do zero daqueles dados, ou adaptar o atual levantamento, ou levantar mais dados por mais tempo. Geralmente, em aplicações reais, né, comerciais, sempre é necessário levantar mais dados, geralmente nunca é suficiente ou está indevido, tem alguma coisa errada. O segundo passo é o tratamento dos dados, em que após a coleta, esses dados que foram coletados dificilmente estão prontos para o uso. É muito comum que faltem valores, existe consistência, ruído, erros de preenchimento, enfim, entre outras coisas que a gente passar para o modelo vai de fato aprender errado, né? Ele vai generalizar o conhecimento que está indevido e a gente não quer isso. Então, aqui no segundo passo, que é o tratamento, a gente vai fazer a limpeza e a padronização desses dados. A gente vai tentar deixar eles o mais bonitinho, organizadinho possível para que o modelo consiga aprender de maneira eficiente. Tem um dito muito comum assim, na área do machine learning que se entra uma coisa ruim no modelo, vai sair uma coisa ruim, não importa o que você faça. O modelo pode ser o melhor do mundo, você pode ter os dados perfeitos, você não está tratando ele, você está deixando isso de qualquer maneira, o modelo vai falhar, muito provavelmente. O terceiro passo é o treinamento do modelo de fato, que a gente já falou até um pouco no slide anterior, mas é que a gente tem que, com os dados preparados, a gente vai utilizar eles para ensinar o modelo a identificar padrões. No caso do aprendizagem supervisionado e não supervisionado, né? No caso do a aprendizagem por reforço é um pouco diferente, como eu comentei, mas enfim, a gente vai ficar mais nas outras duas. E aqui durante o treinamento, como a gente já viu, né, o modelo vai ajustar os seus parâmetros internos, virar um modelo matemático, e vai tentar minimizar o erro das previsões. Esse é o objetivo dele, né? Ele quer que a gente consiga prever da maneira mais fidedigna possível. E enfim, isso aqui é o coração de todo machine learning, né? É justamente o treinamento do modelo, é onde de fato o aprendizado ocorre. Depois disso, nós temos a etapa de avaliação, em que o modelo não basta apenas ser treinado, nós também precisamos validar que de fato ele está aprendendo bem, ele está tendo uma boa precisão na sua saída, né? E aqui isso é feito aplicando algumas métricas, no caso várias métricas, variam bastante conforme a aplicação, algumas bem famosas é a acurácia, erro médio, F1 score, e aqui vai ter, enfim, inúmeras métricas, elas geralmente são fórmulas matemáticas que relacionam a saída do modelo com a saída esperada, e elas vão tentar justamente metrificar e deixar claro como é que está o comportamento daquele modelo. Deixar claro se ele está satisfatório ou não. Então isso aqui também é uma parte muito importante de todo o processo. E por fim, a gente vai ter o uso em produção, né, que é de fato com o modelo já validado, o modelo já funcional, já suficiente, ele vai ser integrado em algum sistema real e vai fazer o seu dever de prever ou, enfim, classificar ou apoiar decisões, seja o que for. E aqui é muito importante ter um monitoramento contínuo do modelo, porque ele foi treinado em um conjunto de dados estático, né? Ele foi treinado em um conjunto de dados que foi alimentado a ele em uma certa época, e pode ser que com o tempo os padrões de dados vão mudando, os clientes vão mudando, no caso da empresa, né? Enfim, aí vai ter diferentes comportamentos com o passar do tempo, e pode ser que aquele modelo já não esteja mais suficiente.
pode ser que seja necessário retreiná-lo, e enfim, por isso é importante a gente ter diversas avaliações de desempenho do modelo ao longo do tempo. E aqui tem enfim, uma sequenciazinha, né, ilustrando isso que eu falei. Ela está um pouco diferente, tem algumas etapas a mais, como Feature Engineering, que enfim, eu vou falar até um pouco mais à frente também. E aqui ela coloca a parte de uso em produção dessas três, né, o Deployment, Monitoring e Maintenance. Mas, enfim, isso também é uma coisa muito rígida, né? Podem ter mais etapas, podem ter menos etapas, mas no geral é isso. A gente vai coletar dados, vai tratar esses dados para deixar bonitinho, vai treinar o modelo, vai avaliar o modelo e vai ficar iterando nisso até que a gente de fato consiga ter um bom modelo e aí por fim a gente vai fazer o uso em produção. Falando de alguns conceitos adicionais que também são bem importantes no contexto da Machine Learning, nós temos aqui as features, que são justamente as características que vão ser utilizadas no treinamento. Elas são chamadas de features geralmente, por exemplo, no caso da casa, né? A gente pode ter, como já foi comentado, metros quadrados, quantos banheiros, quantos quartos e assim por diante. Um ponto importante é que nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, a gente não quer utilizar todos os nossos dados disponíveis como features. A gente quer muitas vezes tentar eliminar para passar o mínimo possível para não apenas simplificar o modelo, como também melhorar a sua previsão. A gente pode ter algumas técnicas como remover algumas características. A gente pode ver que, sei lá, o número de banheiros não é tão importante assim para a previsão do preço. No caso, seria, né, na vida real, mas, enfim, ou sei lá, o número de torneiras, por exemplo, não seria tão importante. A gente tem esse dado, mas a gente não quer utilizá-lo. Ou a gente pode concatenar alguns dados que estão muito correlatos, como, por exemplo, o número de quartos e o número de banheiros. Isso provavelmente teria um bom índice de correlação, né? Quanto mais quartos, geralmente a gente vai ter mais banheiros também. Então, ele poderia concatenar esses dois dados em um só. E, enfim, esse processo de a gente escolher que features serão usadas e quais serão descartadas e quais serão construídas, né, a partir das que já temos, é um processo chamado de Feature Engineering, que já foge um pouco do escopo dessa aula, mas é também, enfim, uma parte muito importante, faz parte do treinamento de dados que a gente comentou anteriormente, né, mas enfim, é algo mais específico. Temos também labels, que aqui é mais simples, é basicamente a característica que a gente quer prever, né, o rótulo chamado, no caso do preço da casa, é o preço. E, enfim, é meio que a série do modelo vai ser esse label. E aqui nós temos dois conceitos importantes, já mais famosos, que é a questão do overfitting e do underfitting. Em que no overfitting a gente tem basicamente um modelo que treinou demais e no underfitting a gente tem um modelo que treinou de menos. Como assim? No overfitting, ou melhor, na aprendizagem de máquina, nosso objetivo é treinar a partir do conjunto de dados e tentar generalizar esse conhecimento para dados que não foram vistos anteriormente. Então, overfitting é quando você treina demais naquele conjunto de dados e que o modelo tenta meio que passar tudo para aquele conjunto de dados. Ele tenta pegar tudo, tentar relacionar com o que ele já viu antes e não consegue generalizar o conhecimento. Ele fica meio que viciado onde ele treinou, né? Aqui eu trouxe duas imagenzinhas e seria o caso de, enfim, um modelo que tentaria definir. Eu até esqueci de comentar no anterior, né? Aqui a gente tem a moto versus o carro. Aqui no label você estava querendo falar que a label seria se é uma moto ou um carro. A gente teria um modelo que só falaria isso, né? Sim, enfim, ele está tentando prever se a imagem que ele recebeu é de uma moto ou de um carro. E aqui nas fichas tem, enfim, possíveis características de um carro, né? Como rodas, as luzinhas, quantas janelas, enfim, assim por diante, né? Em que o que consistiria em um carro. E aqui no overfitting, a gente teria o caso em que ele viu esse carrinho de compras e classificou como um carro só porque tinha, sei lá, 4 rodas ou algo assim. Ele entendeu que era um carro porque ele viciou naquele com treinamentos que tinham vários carros e não aprendeu que pode não ser um carro, sabe? E no underfitting é o contrário. Ele treinou de menos. Ele não treinou o suficiente, ele não está tipo com tanto poder assim de generalizar ou de aplicar o conhecimento. E é que ele não sequer reconheceu que esse fosse aqui era um carro, porque sei lá, é um carro um pouco mais diferente, ele tem um formato mais, enfim, não tão usual, né, nos carros. Então ele pode não ter conseguido porque ele não tinha treinado o suficiente. Então são dois problemas bem opostos que é enfim, é uma grande complicação quando se treina um modelo de machine learning, é você balancear isso. Você não quer nem treinar demais a ponto do modelo ficar viciado, nem você quer treinar de menos a ponto de não conseguir generalizar o conhecimento, né? Então, para isso que a gente vai ter a etapa de avaliação, que a gente vai ter várias métricas tentando justamente definir onde é que o modelo está. Se ele já está bom de prever, mas se ele está bom demais no nosso conjunto, sabe? Enfim, assim por diante, a gente usa as métricas para identificar isso. Vamos agora para uma demonstração rápida de alguns modelos aqui, de como seria a pipeline, né? O processo de você implementar um modelo Machine Learning. Eu separei alguns aqui bem simples, a gente vai trabalhar em cima do dataset também bem tranquilo, que é o Iris, é bem famoso.
É basicamente um dataset de plantas em que tem 4 características, que é comprimento de largura das folhas, das pétalas, na verdade, e comprimento de largura das sépalas, que são outro tipo de pétalas de folhas, não sei o termo correto, mas enfim. Ele é bem famoso, ele é bem usado para a gente aprender, de fato, a algoritmos mais tranquilos de machine learning. Mas, enfim, vamos lá. A gente começa aqui importando que a gente vai utilizar, né? Basicamente, vai utilizar as bibliotecas Pandas, Matplotlib e Seaborn, em que Pandas é para a gente ter justamente os dados tabulares, Matplotlib e Seaborn é para a gente plotar gráficos, Scikit-learn, que é que a gente vai utilizar os modelos e também importar o dataset daqui, e é isso. Enfim, aqui a gente só faz uma definição de um estilo para o Seaborn para ficar um pouco mais bonitinho. E aí vamos lá. Como a gente falou várias vezes, o primeiro ponto de você trabalhar com alguma coisa de machine learning é você entender seus dados. É você pegar seus dados, coletar os dados e estudá-los. Ver se de fato eles estão conformes, tentar tirar alguns insights deles que a gente possa nos auxiliar mais tarde, né? Então vamos começar com isso. A gente primeiro vai importar o dataset. Ele está dentro aqui enfim, desse módulo do Scikit-learn, né? A gente consegue importar o dataset aqui. E aqui está a estrutura deles. Como eu tinha falado, a gente vai ter 4 características, que é comprimento e largura de pétalas e sépalas, e também a espécie, que é o nosso rótulo. Então, quem tem, no caso 0, né, a gente tem essas características resultando nessa espécie. Então, nosso objetivo com o modelo vai ser justamente tentar prever as espécies com base apenas nas características. Mas, enfim, por hora a gente está tentando entender como esse dataset está estruturado, algumas possíveis relações entre as características. Então aqui tem um resumo estatístico, que enfim, nesse caso não vai ser tão útil para a gente, mas em outros casos é muito bom para tentar identificar outliers, que são valores que estão tipo, muito distantes do usual de uma classe, podem atrapalhar o modelo. E aqui entrei, enfim, a média, o desvio padrão, os quartis de cada classe, assim como o mínimo e o máximo que tem lá. A gente poderia usar isso aqui, por exemplo, caso tivesse a média aqui 54, esses mesmos valores, e o máximo fosse 30. Daria muito distante, talvez fosse interessante a gente retirar esse valor. Mas no meu caso aqui está tudo bem organizadinho. E aqui também é importante sempre checar se tem valores ausentes, se tem valores nano, zerados, nulos. Isso porque isso pode atrapalhar muito o modelo. E embora aqui não tenha acontecido, porque esse é um dataset já muito estudado, já muito organizado e bem famoso, em casos reais é muito provável que vão ter inconsciência de dados, que vai ter algum problema, vai ter, enfim, faltando dados, e aí você precisa resolver isso de alguma maneira. Você pode excluir aquela linha, enfim, caso for um dataset de 5.000 linhas e 5 estão sem dados, você pode só escolher 5. Mas se for um número mais, enfim, um número maior, né, enfim, mais presente, está muito comum, o dataset tiver muitos valores faltantes, existem várias técnicas que você pode utilizar para tentar preencher esses valores. Você pode preencher com a média, você pode preencher com algum tipo de fórmula, pode, enfim, usar algum tipo de classe, algo assim. Mas aqui não vai ser necessário. Mas isso seria na parte de tratamento de dados, né? Porque, mais uma vez, esse dataset aqui é bem ideal, não vamos precisar tratar muita coisa aqui. E agora, bora de fato para dar uma olhadinha nos gráficos, tentar ver esse dataset meio que na prática como é que ele está estruturado. A gente primeiro aqui os gráficos de dispersão, que são chamados scatter plots. Eles são bem famosos e bem úteis para ter uma noçãozinha inicial de como é que estão as coisas. E aqui a gente vai plotar tanto a relação de comprimento e largura das sépalas, quanto comprimento e largura das pétalas. E uma coisa interessante para a gente ver aqui é que a gente já consegue ver que no comprimento e largura das sépalas a gente tem a classe setosa aqui, né? Bem mais diferente, a gente pode falar assim, da classe versicolor e virgínica, né? Em que elas estão bem mais misturadas, embora, enfim, para esse lado tem mais versicolor, para esse lado tem mais virgínica, a gente pode ver que é bem mais misturado do que de fato a setosa, né? Só que aqui na parte da pétala, do comprimento e largura, a gente vê que está muito mais organizado. Dá para ver uma diferença bem melhor, tanto da setosa, ele está mais distante das outras, como as outras duas, a vesícula e a virgínica, estão muito melhor separadas. Então isso aqui já pode dar um insight para a gente de que talvez a gente trabalhar com as pétalas e não necessariamente com as sépalas pode ser mais útil. Pode ser que facilite a vida do modelo e as sépalas também dificultando um pouco, né? Aqui vai ter alguns histogramas, que é basicamente a gente printando cada enfim, né, cada característica, como ela está distribuída em cada classe. E a gente consegue ver o mesmo comportamento anterior. A gente vê que as sépalas está tudo muito mais misturado. A gente pode ver que, enfim, aqui o versículo virgínico está um em cima do outro e o setosa está um pouco mais diferente. E aqui está os três meio que um em cima do outro, né? Sendo que na parte de pétalas é muito mais organizado. A gente consegue ver que tem uma diferença muito maior, uma distinção muito maior dos dados de como eles estão organizados. Aqui a gente tem pair plots, que é, enfim, basicamente scatterplots em pares,
em que antes a gente fez Scaraplot só nas duas características, meio que enfim, né? Comprimento e largura de sépalas, comprimento e largura de pétalas. Aqui a gente vai fazer todas as combinações possíveis, ou seja, comprimento de sépala e... aqui, ó. Comprimento de pétalas, sabe? Uma coisa que eu não tinha testado antes, você consegue ver esses aqui. E aqui é mais ou menos para tentar tirar alguns insights de que combinações a gente poderia utilizar aqui, poderiam ser mais úteis. A gente pode ver que tem várias combinações que são muito mais bagunçadas, por assim dizer, do que outras. A gente vê aqui, por exemplo, se a gente for pegar comprimento de sépala com largura de sépala, tá tudo bem misturado aqui no vesícula virgínica, só que se a gente for pro... aqui, no comprimento de sépala e comprimento de pétala, já dá uma distinção melhor, né? Ficaria melhor para trabalhar. Mas enfim, essa parte de tudo para a gente ter insight dos dados, ver se tem, enfim, características muito correlatas que a gente poderia remover. Aqui no caso, não, a gente tem pouquíssimas características, então isso não vai acontecer tanto, mas é justamente esse estudo, entender como é que os nossos dados estão estruturados. Enfim, fechando essa parte de análise preditiva, no caso de análise exploratória, vamos dar uma olhadinha nos modelos que a gente tem aqui. Aqui eu separei, enfim, né, primeiramente um ponto importante que eu não cheguei a comentar ainda, mas quando a gente vai fazer o treinamento de modelo, a gente tem que fazer a separação entre o conjunto de treinamento e de teste, no mínimo. Às vezes a gente também tem um terceiro conjunto, conjunto de validação, que ocorre durante o treinamento, mas não é obrigatório, embora seja muito recomendado. Mas como aqui é um caso muito mais simples, não vai precisar. Aqui a gente só tem de fato treinamento e teste. Como é que isso funciona? A gente vai pegar, a gente tem 150 linhas. Isso aqui eu tenho necessidade de comentar, mas a gente podia ver aqui que a gente tinha 150 linhas na nossa tabela com 5 colunas, né? Então, a gente vai separar essas 150 linhas em um conjunto, vamos supor, 120 linhas são apenas para teste e 30 linhas você apenas, ou melhor, 120 linhas você apenas para treino e 30 linhas você apenas para teste. Isso é importante porque precisa que o que for utilizado para teste, que for utilizado para metrificar o modelo, ele não pode ter visto antes. Ele não pode já estar tendencioso aquilo, sabe? Tem que ser de fato uma coisa nova para ele, para que ele possa garantir que ele está conseguindo generalizar o conhecimento. Então, enfim, o primeiro passo que a gente vai fazer primeiramente, o que ele está fazendo aqui é basicamente fazer o encoding das espécies que a gente tinha aqui, né? A linha de espécies que era um texto, ele está passando isso para um número, ou seja, virgínico vai ser 2, vesículo vai ser 1, cetose vai ser 0. Isso porque esses modelos trabalham bem melhor com números do que com texto, então é sempre importante você fazer essa conversão das labels, também padronizar os dados. Aqui não vai precisar padronizar, mas enfim, em caso você tenha uma grande gama de variação, como por exemplo um preço de algum objeto, que pode ser R$ 1.000 ou R$ 5. É importante às vezes você tentar normalizar aquilo para tentar deixar no intervalo de 0 a 1, por exemplo. Mas enfim, aqui tudo está fazendo é só esse encoding, que é passar o texto para número. E aqui ele está fazendo justamente essa separação. Aqui a gente vai ter os conjuntos de treino e teste, e em que ele está fazendo uma distribuição de 80-20, ou seja, 80% vai ser treino, 20% vai ser teste. A gente tem 120 linhas para treino, 30 linhas para teste. E aqui uma coisa importante a gente sempre separa as características das labels. Isso porque, embora no aprendizado funcionado a gente vai treinar também com a label, é importante ter essa separaçãozinha que fica bem melhor para passar para o modelo, o que é o que. E também no aprendizado não supervisionado, que a gente já comentou, a gente não vai nem passar sequer as labels, gente. Isso vai ter a parte das features que a gente está utilizando. Mas enfim, aqui é basicamente isso. A gente faz esse encoding e depois faz a separação dos conjuntos de treinamento e teste. E a gente vai ter essa distribuição aqui. E aí vamos lá. Os três modelos que eu peguei aqui, deixa eu fechar eles aqui rapidinho para a gente ver, são o modelo de árvore de decisão, que é basicamente um dos mais básicos possíveis de aprendizado supervisionado, e também o KNN, que é outro muito básico nesse quesito. São dois bem tranquilos, bem fáceis de entender. A árvore de decisão, basicamente, você vai estar literalmente criando uma árvore de decisão que, sei lá, uma parte dela vai ser um if se o comprimento de pétala for maior do que x e menor do que x. Ele vai para um lado, depois vai ser outro if e assim por diante. Recomendo vocês darem uma pesquisadinha, é mais fácil de visualizar você vendo uma imagem, né? Aqui o KNN é outro modelo muito simples, que inclusive ele meio que nem tem um treinamento. Porque o jeito que ele funciona ele verifica os N vizinhos mais próximos, ou seja, vamos supor, num exemplo aqui, a gente está aqui, ele vai verificar os N vizinhos mais próximos, tipo, vamos supor, colocar um N de 3, ele vai verificar esses 3 vizinhos aqui e vai ver as classes deles. A classe for majoritária, vai definir a classe atual. É basicamente isso. Então ele não tem nem esse treinamento que ele usa nos dados, é só de fato o rótulo de cada dado para tentar se definir. Ele é bem simples. E aqui tem o SVM, que já é um modelo mais usual assim, de machine learning, que ele vai ter de fato, tem um modelo matemático por trás, que vai fazer todo o treinamento, vai ajustar os parâmetros e assim por diante. E por fim vai ter o K-means,
que é um de não supervisionado. E voltando, temos por fim um caminho, né? Que vai ser um caso de aprendizagem não supervisionada. E o que ele vai tentar fazer é tentar encontrar K-grupos em que K é um parâmetro que você passa para o modelo e no seu conjunto de dados. E que ele vai tentar manter esses grupos o mais uniformes possíveis. E, enfim, basicamente é isso. Aqui a gente vai ter um K, obviamente, 3, já que a gente sabe que são 3 grupos, mas esse K pode ser do valor que fosse. E no caso, se você não soubesse quantos grupos de fato vão ser encontrados ali, né? E agora, partindo aqui para de fato o código, vocês vão ver que é bem simples. Tudo que ele está fazendo aqui é basicamente meio que instanciando o modelo, daqueles que ele puxou do Scikit-Learn, e esse feed aqui já é o treinamento. Ele vai fazer o treinamento em cima dessas variáveis e desses rótulos. Aqui a parte da predição, como eu tinha falado, né, a gente vai ter que a predição em cima do conjunto de testes, e esse conjunto de testes está disjunto, né, do conjunto de treinamento, então não tem nenhuma interseção entre esses dois aqui. E depois eu calculo uma métrica de acurácia em cima desse teste aqui. E aqui ele está só printando a matriz de confusão. E que a gente vai ter aqui nas colunas as predições. E nas linhas a gente vai ter o valor que de fato era o correto. Então vamos ver aqui no caso da árvore de decisão, que é o primeiro que foi que é bem simples. A gente pode ver que tem uma acurácia de 93%, em que na setosa ele previu corretamente tudo. No versicolor ele errou uma previsão, em que ele preveu que uma versicolor na verdade era vigínica. Tá errado, né? E na vigínica fez a mesma coisa. Ele preveu que uma vigínica na verdade era versicolor, o que tá errado. Aqui no KNN ele teve uma acurácia de 100%, onde o código é bem parecido. E aqui não errou nada, ele preveu tudo perfeitamente. Aqui no SVM, por mais que tenha falado que é um pouco mais diferente, porque ele vai ter um treinamento mais usual, a gente pode ver que o código também é igual. Ele tá, enfim, tem alguns parâmetros a mais para se passar para o modelo, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. E aqui é para treinamento de fato, predição. E aqui tem uma acurácia de 96,67%, em que ele só errou uma previsão, em que aqui a gente pode ver que no versículo ele preveu 9 versicolores, eram para ter 10, e aqui no Virgínica ele preveu uma Virgínica como versicolor. Então ele errou, era essa versicolor que faltou aqui, né? Ele errou só essa. Aqui no Camins é um pouco mais diferente, porque a gente não vai ter aquele sistema do treinamento com as labels, né? Que a gente já tinha falado. Então aqui no Camins ainda vai ter treinamento com os labels, né? Vai ter apenas o conjunto X, ainda não vai trazer aquele conjunto Y que a gente tinha definido como os labels. E aqui ele vai fazer justamente definir que são 3 clusters, que é o que faz sentido pra gente, e fazer o treinamento aqui. Aí, o caminho que ele vai fazer? Ele vai atribuir um label a cada item do nosso treinamento. Ou seja, se eu printar isso daqui, ó, para vocês verem, aqui, a gente pode ver que para cada item do nosso conjunto de treino, no caso aqui, inclusive, nem teve a separação do conjunto de treino e conjunto de teste, porque não tem essa inferência que a gente chama quando a gente roda o modelo em um novo conjunto no caso do caminho. A gente só vai rodar com tudo e encontrar aqueles grupos ali como um todo. Então, pode ver que para cada um, ele prevê um label, né? Ele colocou que todos esses daqui eram da label 1, todos estão 0, 0, label 0, enfim. Né? Pode ver que tem uns dois perdidos por aqui e assim por diante. E aqui, ele vai fazer calcular uma Silhouette Score, não é uma acurácia, é uma métrica um pouco diferente, que ele basicamente tenta ver o quão uniforme esses grupos estão. Então, ele meio que tenta modificar isso de 0 a 1, em que 1 seria o melhor possível. A gente pode ver que 0.55 não é tão bom assim. Então, se ele for printar os labels que o Camisa encontrou com o que de fato era, a gente pode ter uma distinção. A gente pode ter de fato o label 1, que era o cetose, que como eu falei era o mais fácil de diferenciar, né? Ele acertou muito bem. Sendo que aqui no label 0 ele colocou uma mistura de versículo e virgínica, e no label 2 ele colocou uma mistura de versículo e virgínica, embora o label 2 seja um pouco melhor, né? Tá um pouco mais isolado no virgínica. Então aqui terminou se confundindo um pouco, né? E aqui então a visualização disso. Esse PCA aqui não vale a pena entrar em muitos detalhes agora, mas basicamente é uma técnica de redução de dimensionalidade, em que a gente quer plotar esses grupos em 2 dimensões, sendo que esses grupos foram feitos em 4 dimensões, né, que são 4 características. Então isso aqui meio que reduz essas nossas 4 características para apenas 2, e aqui vai ter essa plotagem. A gente pode ver que isso aqui seria como de fato estaria o nosso gabarito, por assim dizer, né, o que de fato a gente é o real. A gente pode ver que de fato o cetose é muito mais separado, muito mais fácil de diferenciar. E aqui tem uma misturazinha. E aqui o cluster dele que ele fez é basicamente isso, enfim, mudou um pouco as cores, né, mas isso aqui é o cetose que ele acertou 100%. E aqui é uma mistura do versículo e virgínica que ele terminou errando um pouquinho aqui, justamente nessa fronteira, né. A gente pode ver que termina tendo
um pouco mais de mudança de cor. E, enfim, aqui no final a gente vai ter uma comparação das métricas que a gente utilizou. A gente pode ver que no final o melhor foi o KNN, que por mais seja muito simples, como também é um conjunto de características muito simples, às vezes termina saindo melhor um modelo mais simples do que um mais complexo como o SVM, né? A gente teve aqui a nossa acurácia que a gente já viu, e a Silhouette Score que não é acurácia. Vale ressaltar que, inclusive, essa comparação aqui não é tão interessante você comparar métricas diferentes. O ideal é você comparar a mesma métrica, mas como para o aprendizagem supervisionada não tem muita noção de acurácia, e terminando essa daqui, eu deixei aqui só para, enfim, efeito de comparação, né? Tipo, aqui a gente até conseguiria calcular uma acurácia, a gente poderia comparar os nossos labels com o que de fato é real, mas muitas vezes na aprendizagem não supervisionada isso não é possível, porque a gente só tem um conjunto de dados e a gente não tem tipo, um gabarito para aquilo, né? A gente só quer tentar fazer grupos uniformes, que é o que isso aqui calcula justamente. E é isso, esse é o fim da nossa demonstração prática. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Chegamos ao fim agora de mais uma aula do Open Source CI. E, enfim, terminando essa conta aqui sobre inteligência artificial. O que não falta na internet é a definição de inteligência artificial, mas essa é uma que eu gosto um pouco. E é isso, espero que tenham aproveitado, espero que tenham aprendido alguma coisa nova. No mais, tem muita coisa na internet, muito material para vocês pesquisarem, muita coisa para se aprofundarem mais. Eu passei por vários conceitos por cima. Vocês podem dar uma estudada a mais e se aprofundar. Qualquer coisa também podem contatar a gente. E é isso. Muito obrigado.